Para trabalharmos com algoritmos numéricos de interesse prático, podemos interpretar as listas como vetores numéricos. Para a gente poder fazer isso, a gente tem que criar algumas funções de suporte, né? Por exemplo, aplicação de operações algébricas elemento a elemento entre vetores, cálculo de produto interno, produto externo, cálculo de média, variância, desvio padrão, encontrar o maior e menor elemento de um vetor, ou buscar um elemento, dentre outros. A gente vai implementar alguma dessas funções, dessas operações nos próximos vídeos. Então, nesse vídeo, vamos começar com operações algébricas. Então, como primeira tarefa, vamos definir a função soma vetores, que vai receber dois vetores, V1 e V2, e vai retornar a soma dos elementos desses vetores, né? É a soma elemento a elemento. Então, por exemplo, se eu fizer soma vetores do vetor 1, 2 e o vetor 3, 4, a resposta tem que ser 1 mais 3, 4, 2 mais 4, 6. Então vai ter que retornar o vetor 4, 6. Bom, muito bem. Então veja que essa operação ele recebe dois vetores como argumento e precisa gerar um terceiro vetor. Então a gente vai criar um terceiro vetor, V3, inicialmente vazio, né? E agora eu vou fazer a operação elemento a elemento. Então eu poderia fazer o seguinte: para i em range len de V1 V3.append V1 de i mais V2 de i, né? Então estou somando o iésimo elemento de V1 com o iésimo elemento de V2 e inserindo no final do vetor V3, né? E fazendo isso para cada um dos n elementos dos vetores, eu vou ter o vetor de mesmo tamanho, né, de V1 e V2, com a soma dos elementos. E finalmente eu posso retornar o V3. Então vamos ver aqui o que acontece se eu imprimir essa chamada da função. Bom, muito bem, funcionou como a gente pretendia que funcionasse, né? Retornou o vetor 4, 6. Só que esse código aqui tem alguns problemas. Por exemplo, digamos que eu tenha um vetor de tamanho 3 e um vetor de tamanho 2. O que vai acontecer? Vamos executar para ver? Tem um erro, né? O erro foi o índice da lista fora da faixa de valores. Vamos simular o que acontece aqui dentro para entender o que aconteceu. Então aqui ele começa V1 é igual 1, 2, 3 e V2 igual 3, 4. V3 começa como a lista vazia e aqui ele vai fazer inicialmente i igual a 0, né? O range começa do 0 e vai até 1 antes o len de V1. Len de V1 é 3, então ele vai fazer i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2. Então aqui ele vai adicionar no V3, no final de V3, o V1 de 0, que é 1, com o V2 de 0, que é 3. Então 1 mais 3 dá 4. Volta para cá, i igual a 1. Ele vai adicionar o final de V3, V1 de 1, que é 2, e V2 de 1, que é 4. 2 mais 4, 6. E aí ele vem para cá, faz i igual a 2, e novamente, V1 de 2, que é 3, e V2 de 2, mas não existe esse elemento. E é aqui que causou o erro no nosso algoritmo, né? O vetor V2 ele é menor que o vetor V1, mas eu estou tentando percorrer
o tamanho total de V1, né? Como que eu posso resolver essa situação? É simples, né? Eu posso falar o seguinte, eu vou fazer a soma dos dois vetores elemento a elemento, mas eu só vou fazer até o tamanho do menor dos dois vetores, né? Então eu vou truncar um dos vetores. O vetor V3 vai ter o tamanho do menor dos vetores. Então eu crio uma variável aqui, menor tan de tamanho, como sendo mínimo entre o tamanho de V1 e o tamanho de V2. E aqui eu substituo por menor tamanho. Pronto. Vamos ver o que acontece. Retorna 4, 6. Ele ignorou esse último elemento, né, do vetor 1 e deu a resposta correta sem causar nenhum erro. Existe uma função no Python, já padrão do Python, que pode ajudar a gente a deixar esse código ainda mais simples, né? É a função chamada zip. Então vamos ver como é que essa função funciona. Digamos que eu tenho V1 igual 1, 2, 3 e o V2 igual 4, 5, 6 e 7. Se eu fizer zip de V1, V2, vamos ver o que acontece. Eu tenho que mandar converter para lista. Então, se eu fizer list de zip de V1, V2, ele vai retornar uma nova lista com os elementos de V1 e V2 pareados, né? Então, ele vai fazer o par 1, 4, 2, 5, 3, 6. Se tiver elementos que estão excedendo, ele joga fora, né? Então, o V2 tem um elemento a mais, ele joga fora e pronto, né? Então, veja só, para a gente tentar fazer uma operação elemento a elemento desses dois vetores, eu posso simplesmente gerar essa lista de pares de elementos e depois aplicar a operação que eu quero em cada um desses pares, né? Para isso eu faço a seguinte alteração no meu código. Posso eliminar essa linha daqui. No meu for eu vou fazer for x, y em zip v1, v2, né? Então o zip v1, v2 vai me gerar a lista de pares e cada elemento dos pares vai ser armazenado em x e y. X sempre vai conter um elemento de v1, y um elemento de v2. E aqui dentro basta eu colocar x mais y, né? E tá pronto, a nossa função agora funciona. Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer soma, vetores, v1, v2. 1 mais 4, 5. 2 mais 5, 7. 3 mais 6, 9. Então funcionou da mesma forma que a nossa função original, só que de uma forma bem mais simples, né? Ok. Se eu quisesse implementar agora a função multivetores, que faz o produto elemento a elemento de dois vetores, o que eu tenho que alterar nesse código aqui? Somente a operação, né? Então a única coisa que difere o soma vetores do multivetores é que agora eu não vou somar x e y, eu vou multiplicar. Então dá para perceber que esse é um código bem genérico que é capaz de ser utilizado para diversas tarefas de operações elemento a elemento. Então toda vez que for pedido, olha, eu quero fazer operação elemento a elemento entre dois vetores, eu posso usar esse código como base e apenas alterar a operação que eu devo fazer, né? Fica como exercício para vocês implementarem o subtrai vetores
subtrai vetores V1, V2 e divide vetores V1, V2. Tentem fazer essas duas funções e qualquer dúvida não esqueçam de colocar no Discord.